Estamos novamente aqui para continuarmos a série Versículos que marcaram a minha vida. Efésios, aí vocês vão dizer, Efésios, Cândida? É, Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 8. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Sim, nós estudamos esse texto em Efésios, no nosso estudo sobre a carta de Efésios, mas esse texto marcou a minha vida. E eu quero falar hoje do ponto de vista pessoal, do que a palavra de Deus representa para mim como pessoa. E tu vai ver na minha Bíblia que está anotado do meu jeito. Ó, vamos ver. Consegue ver ali? Eu escrevi assim, ó. Eu sou abençoada, escolhida, santa, uma filha perdoada, selada, amada e salva. E aqui em cima está escrito a forma como eu falo com Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso. Jesus falou, né? Pai nosso que estás no céu, cada um. Meu pai dizia soberano. Meu pai falava soberano, criador, altíssimo. Cada pessoa tem um jeito de se referir a Deus, né? Então, aquilo ali, vamos dizer assim, é a minha invocação, é como eu chego na presença de Deus, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso. Então, esse texto me marca por motivos óbvios. Ele é um reforço para minha identidade celestial, para minha identidade espiritual, para nova Cândida, aquela que ressurgiu, aquela que renasceu, aquela que nasceu em Cristo. E sim, todos nós, em algum momento, entendemos esse novo nascimento. Tem algum momento na nossa vida que a gente percebe que nós não somos mais o mesmo, que nós não somos mais os mesmos, que nós não vivemos mais do mesmo jeito, que nós não pensamos mais do mesmo jeito, que sim, ocorreu em nós uma metanoia, uma transformação, uma mudança de mente, uma mudança de perspectivas, de sonhos, de opiniões, de vontades. A gente começa a olhar, eu com a idade que tô, consigo olhar para Cândida de 18, de 28, de 38, de 48 e ver a diferença. E ver o que Deus tem feito na minha vida. E eu não tô falando externamente, porque isso qualquer um pode ver, né? Eu tô falando internamente. E é isso que Paulo está falando aqui. O que Cristo fez em ti, no teu íntimo, no teu pessoal, no teu particular? Tu
que sabe como é que tu é e como que tu era. E ainda temos outra perspectiva, como que nós queremos ser em Cristo. Tu já tá satisfeito? Não, tu quer crescer, tu quer te aperfeiçoar, tu quer melhorar. A gente viu no outro vídeo, a gente quer se parecer com o Pai, ser santo, todo dia um pouco mais. Não errar os mesmos erros, não pecar os mesmos pecados, vencer, avançar, prosseguir, perseverar, permanecer. Então eu vou começar falando que eu sou escolhida. Antes da fundação do mundo eu fui escolhida. O Pai me escolheu para a salvação. O Pai me escolheu como uma geração eleita, como um povo santo, como um tesouro pessoal, uma propriedade particular. Tem vídeo no canal. Antes que eu nascesse, antes que eu fosse formada, o Senhor já tinha me escolhido. Eu fui eleita. E tudo que eu falo a respeito de mim, eu também estou falando a respeito de ti. Então, tu pode dizer, eu sou escolhido, eu sou escolhida, eu sou eleita, eu faço parte do povo de Deus. Eu sou abençoada. Mesmo que às vezes as circunstâncias nos apresentem questões difíceis, situações adversas, desafios, tribulações, enfermidades, eu sou abençoada com toda sorte de bênçãos espirituais. E a Bíblia diz o quê? Que a bênção de Deus é que enriquece. Ela que nos faz prosperar. E com ela não há desgosto, não há acréscimo de dores. Somos abençoados e abençoadas. A bênção que Deus ensinou para o povo, que Moisés, que Arão proferiu, né, como sacerdote, que está em Números 6, de 24 a 26, que é a bênção sacerdotal, fala de que Deus nos protege, Deus nos guarda, que Deus tem misericórdia, Ele abençoa o seu povo com paz. E Ele nos vê, porque diz que o rosto dele resplandece sobre a nossa vida. Sabe a oração? O Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Essa é uma bênção. Assim como a bênção apostólica, que fala do amor do Pai, da graça do Filho e da comunhão do Espírito Santo. Então, sim, nós somos abençoados. Eu sou santa. A gente viu no vídeo anterior que somos santos, porque servimos a um Deus santo. E esse Deus santo espera que nós sejamos santos. A gente viu no Sermão do Monte também, sede perfeitos, porque perfeito é o vosso Pai. Então, essa santidade não tem a ver com ausência de pecado. Tem a ver com não sermos escravos do pecado. Não estamos amarrados, aprisionados. Nós estamos livres do pecado. Nós somos santos, separados, santificados, irrepreensíveis. A gente viu muito isso. Vimos que podemos fazer uma analogia, uma comparação com o Nazireu. Nazireu, para o judeu, era uma pessoa, seja homem ou seja mulher, que fazia um voto de consagração a Deus. Poderia ser seus pais, que ofereciam aquela criança, ou a própria pessoa. Então, na Bíblia, a gente sabe a história de Ana, que orou por Samuel, e quando Samuel fez, acho que um aninho, ela ofereceu Samuel para estar sempre na presença de Deus. E a Bíblia diz que ele não cortou o cabelo, porque o nazireu, ele não cortava o cabelo, ele
não bebia bebida alcoólica, não tocava em cadáveres, em mortes, tinha todo um princípio, um protocolo para tu fazer o voto de nazireado. Pois, por favor, por gentileza, leiam as referências do vídeo. Números capítulo 6 conta direitinho quem eram os nazireus e como que esse voto deveria ser feito. Outro nazireu, que era o quê? Santo, separado, consagrado, era Sansão. Também foi consagrado por seus pais. E quando ele já está, vamos dizer, enredado por Dalila, ele conta: nunca passou navalha pelo meu cabelo, eu sou nazireu. E temos no Novo Testamento João Batista, que a gente até já falou aqui também, que no ventre materno, ele foi separado, ele foi cheio do Espírito Santo. E João Batista, ele vivia no deserto, ele tinha uma vida de abnegação, eu diria até de privação, de sacrifício. Ele era santo, separado, consagrado, literalmente. Então, eu sou santa, tu és santo. E isso significa, a palavra santo significa ser separado, consagrado, especial de Deus. Isso que nós somos, santos e irrepreensíveis. Filha, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tu consegue entender que tu é filha de Deus, que tu é filho de Deus? Tu é filho. Sabe, às vezes tem vontade de ficar repetindo para ver se entra no espírito de algumas pessoas. Tu é filho. Tu não é empregado, tu não é servo, tu não é vizinho, tu não é estrangeiro, tu é filho, tu é filha. Tu entende? A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tu recebeu o Senhor Jesus, tu é filho. Eu recebi o Senhor Jesus, eu sou filha. Filha. Isso tem que estar gravado, registrado no teu coração, na tua alma, no teu espírito. Tu é filho de Deus. Filhos e filhas. A Bíblia fala bem direitinho, ó, em 2 Coríntios 6, capítulo 18. Filhos e filhas de Deus. Perdoado. Recebemos o perdão dos nossos pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Esse sangue foi suficiente para lavar os meus pecados, do passado, do presente e do futuro. Tudo perdoado. Ele apaga as nossas transgressões. Ele risca o escrito de dívida. Não deve nada, tá livre. E tem uma passagem que é um versículo que marcou muito a minha vida também, de Miqueias, que fala que Deus coloca os nossos pecados no mar do esquecimento ou nas profundezas do mar, que ele lança. E eu escutei uma vez assim, ó, e tu não pode ir lá pescar, tu não pode ir lá procurar. Então, se o Senhor Jesus já te perdoou, vira a página. A gente olha para o passado só para revisitar e para aprender ou compartilhar alguma coisa, que é o que nós estamos fazendo aqui. O passado não é para te torturar, não é para voltar, para te acusar, para te envergonhar, para te entristecer. Não. O passado é para tu ver o amor de Deus, o sangue de Jesus que nos purifica, que nos lava de todo o pecado. Quantas curas Jesus fez? E ele dizia: perdoados estão os teus pecados. A tua fé te salvou. Vai em paz. Mas não peques mais. Para alguns ele também disse:
para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Nós temos os nossos pecados perdoados em Cristo. Vocês estão vendo que eu estou fazendo a ordem de como Deus falou comigo. Por isso que eu disse, quando a gente estudou Efésios, eu fui palavra por palavra seguindo a epístola de Paulo. Agora eu estou falando do meu ponto de vista. Então, eu já compartilhei aqui no estudo de Provérbios o quanto aquele versículo, a mulher sábia edifica sua casa, me perturbava, me incomodava, me abalava. Porque eu também tive que aprender que em Cristo eu sou sábia. Sim, o Espírito Santo que habita em mim é um espírito de sabedoria. Tu tem que chamar a sabedoria e o conhecimento de amigo, de parente, de primo. Tu precisa de sabedoria, tu tem que pedir, Deus dá. Quem pedir sabedoria vai receber. Então nós somos abençoados e abençoadas sim com sabedoria, com prudência, com discernimento, com conhecimento, com entendimento. Tudo isso vem do Espírito Santo, tudo isso vem com a salvação. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola, louca, destrói com as próprias mãos. Mesmo Salomão, em Eclesiastes, diz que o homem sábio, ele discerne o tempo e o modo. Então, a sabedoria está disponível para o homem e para a mulher. Todo aquele que necessita, que carece de sabedoria, pede, pode pedir, que tu vai ganhar sabedoria. Sabedoria para viver, sabedoria para trabalhar, sabedoria para criar teus filhos, sabedoria para se alimentar, sabedoria para viver. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira, de tal forma, num nível que a gente alcance um coração sábio. Então, sim, vimos também em Provérbios que prudência e sabedoria são unidas, são irmãs, são aliadas. Ter prudência. A prudência, para mim, é o contrário da ansiedade, da precipitação, da impulsividade, da aflição. Ser prudente, ser calmo, ser sereno, ser tranquilo, ser pacífico. Isso tudo vem da prudência, vem da sabedoria. E nós somos sábios e prudentes. Selada. Tem um vídeo no canal falando sobre isso, sobre o Espírito Santo. Isso para mim foi um divisor de águas. Entender que espiritualmente há um selo sobre a minha vida. Há um carimbo, lembra? Um certificado de propriedade particular, de propriedade privada de Deus. O Espírito Santo foi colocado em mim como um selo. Eu sou selada. É original. É autêntico. Sim, eu sou selada pelo Espírito Santo. E esse selo é uma garantia da minha salvação. É uma garantia da promessa, da vida que eu ainda vou viver. Tu tem o Espírito Santo? Então tu tem esse selo. Tu tem uma herança nos céus. Tu tem uma porção no céu. Lembra do vídeo? A tua herança, a tua porção caiu em terras amenas, em divisas amenas. Tu tem um lote, tu tem uma mansão, tu tem uma morada nesse condomínio celestial. Tu tem uma herança com os santos. Tu é selada pelo Espírito Santo, o penhor do Espírito. Lembra? Se tu não assistiu, tem uma playlist no canal sobre Efésios. Foi tão profundo, tão abençoador, tão maravilhoso. Deus nos abençoou tanto com o estudo dessa carta. Se tu não assistiu, assiste. Deus vai falar contigo. Eu falei no início, Efésios é uma carta doutrinária, uma carta para a igreja, mas também é uma carta prática, para tu colocar em prática e viver uma vida diferente depois que tu lê, estuda, medita e entende tudo que Deus preparou para ti. Claro, eu não podia falar da salvação sem dizer que eu sou salva,
Quem que é salvo? Quem que é salva? Aquele que invoca. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Que nome é esse? O nome de Jesus é o nome sobre todo nome, acima de todo principado, de toda potestade, na terra, no céu e embaixo da terra. Este nome é o nome santo, poderoso do nosso Senhor Jesus. Invocar o nome do Senhor Jesus significa chamar Jesus, invocar, socorrer, pedir socorro, pedir ajuda. Jesus, Jesus, Senhor Jesus. Ninguém reconhece que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Tu tem que ter a convicção da tua salvação. Lembra de novo o capacete da salvação? Tu muda a tua mente quando tu entende que tu é salvo. O que é ser salvo? É ser salvo pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós. Isso é dom de Deus. Somos salvos, salvos pela graça, pelo amor, pela misericórdia, pelo sacrifício de Jesus. Teus pecados estão perdoados. E tu pode viver uma nova vida mediante a fé em Cristo Jesus. E eu deixei por último o amada. Sim, somos amados. A gente está falando muito sobre isso. O amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo e o amor de Deus nos constrange. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Tu pode substituir mundo pelo teu nome, porque Deus amou a Cândida de tal maneira que deu o seu filho. A gente já tem um vídeo no canal nessa série, versículos que marcaram a minha vida, aquele que nos ama, que a gente viu há pouco. Apocalipse 1:5, aquele que nos ama. Jesus me ama. Eu falei aqui também, né? Jesus me ama, Jesus te ama, Jesus nos ama, Jesus ama o mundo. Ele deu a sua vida, ele se entregou por amor. Quem ama, dá, se doa, se entrega. Ele não amou de palavras, ele amou de atitude. Ele deu a sua própria vida por amor a mim e a ti. Ele amou até o fim. Também tem vídeo no canal. João 13:1. Jesus amou seus discípulos até o fim. Nós somos discípulos. Nós somos seguidores desse Cristo. E Ele nos ama. Ele já deu todas as provas que nos ama. E continua nos amando. E é esse amor que vai nos sustentar, que vai nos manter de pé, andando em direção ao alvo, vai nos levar para o céu. É esse amor. Lembra quando a gente falou sobre Daniel, que Daniel era um homem muito amado? Falei para vocês que Davi também era amado. A gente estudou também, estou falando muito de Efésios porque o texto é de Efésios. Tíquico, que era o irmão amado. Então, se tu for ler as cartas de Paulo, se tu for ler os evangelhos, se tu for ler a Bíblia, tu vai ver que Deus se expressa neste amor. Ele fala que são amados. Ele é amor. Deus é amor. Então, recebe esse amor no teu coração. Recebe esse amor na tua alma, no teu espírito, na tua vida. E confia nesse amor, porque esse amor é o próprio Senhor Jesus. Ele nos ama, porque Ele nos perdoou. Quem muito ama, muito perdoa. Quem pouco perdoa é porque pouco ama. Tu foste perdoada. Tu foste muito perdoada. Tu foste perdoado, muito perdoado. Então eu posso te garantir, tu foi muito amado. Tu é muito amado. O Senhor Jesus derramou o seu sangue para perdoar todos os teus pecados. Por quê? Porque Ele te ama. Então, esses versículos, eles reforçam a nossa identidade. Eles nos fortalecem. E assim como eu escrevi na minha Bíblia, eu te aconselho, anota. Repete para tua alma, para que tu fique fortalecido, fortalecida
nesse amor, nessa salvação, nesse perdão, em tudo que a gente falou, nessa bênção, nessa sabedoria, nessa prudência. Tu vai experimentar a vida abundante que Jesus conquistou para ti.